Olá pessoal, eu sou o Daniel Mastral e hoje nós vamos falar sobre a hora sombria, né? Que hora é essa, né? A Bíblia vai falar para nós em Joel, no capítulo 1, verso 1 e 2, um pouco a respeito disso. Tocai a trombeta de Sião, ou seja, anuncia. Tocar a trombeta significa desperta, olha, te prepara porque vem um aviso, não é assim? Primeiro você toca uma trombeta, aí anunciam as grandes coisas que virão. Então toca a trombeta, anuncia antes. E é esse o momento, né, de tocar a trombeta. Esse é o momento de anunciar as coisas para que você se prepare para as coisas que vão vir e estão chegando, né? Tocai a trombeta de Sião e clamai em alta voz, ou seja, chama atenção, desperta esse povo que dorme, esse povo que está nessa letargia, que está em estado catatônico, né? Vamos nos despertar aqueles que dormem, né? E clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Esse dia do Senhor é o dia da vingança de Deus, né? Porque lembrando da tribulação, é um período de 7 anos, nós vamos falar sobre isso hoje, né? 3 anos e meio a tribulação, mais 3 anos e meio a grande tribulação. No período da tribulação, quem tem o controle é o anticristo. Ele que está açoitando, mas na grande tribulação é a vingança de Deus, é o derramar das taças, é a ira de Deus. E aí o bicho pega. É muito legal que você preste atenção nesse vídeo e que você não esteja lá nesse dia, tá? Esteja lá no céu, né? Porque o dia do Senhor vem e já está perto. Que dia é esse? Dia de trevas, dia de escuridão, a Bíblia está dizendo, né? Dia de nuvens e densas trevas. Você vê que o termo trevas aparece 2 vezes aqui. Ou seja, ele está dando um sinal para você, o bicho vai pegar, vai ficar feio. Trevas é o oposto da luz. Trevas é escuridão, e na escuridão você está perdido, na escuridão você não sabe o que pode vir, na escuridão você é surpreendido. A escuridão ela é ameaçadora, ela não é acolhedora, não é verdade? As coisas de Deus são a luz, mas vai haver um momento de trevas sobre a terra. E ainda a Bíblia ressalta, densas trevas, né? Você está preparado para isso? Né? Nós vamos falar sobre isso hoje, vamos entender melhor o significado das 70 semanas de Daniel, e eu tenho certeza, esse vídeo vai trazer uma revelação para você surpreendente. Talvez algo que você nunca tenha pensado, mas hoje você vai olhar para as Escrituras com outro vislumbre, espero, né, pela capacitação que o Espírito Santo tem dado à minha vida como instrumento de Deus para dar norte aos perdidos, para dar força aos fracos e para consolar os que choram, porque essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão de reino, ide e levar o evangelho a toda criatura, né? Então, a Bíblia diz que vamos ter um tempo sim, de trevas, densas trevas, angústias, perseguições, fala de pestes também. Interessante, vou mostrar aqui uma imagem. O Bill Gates chegou a falar, e o Bill Gates é uma pessoa culta, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa com uma formação acadêmica, é um empresário de sucesso. Não estamos falando de um leigo, não foi um Zé Mané aí, alguém que se autoproclamou pastor, líder, apóstolo, porque a gente vê pipocando aos montes aí, que fala uma groselha. É alguém inteligente, culto, que merece o nosso respeito. Respeito pela sua intelectualidade, eu não estou falando de religião, né? Mas ele disse que nós corremos um sério risco, a humanidade corre um sério risco de sofrer uma grande e terrível pandemia. E a Bíblia já diz que isso vai acontecer. Esses dias eu assisti na History, quem me acompanha no Snapchat deve ter visto, né, um documentário chamado Revelações. E esse documentário mostra exatamente o traçado do Apocalipse, né? Achei muito bacana, tem 3 horas de documentário, passou na History, alguém escreveu para mim e falou que quem tem o canal NET, né? Quem tem a NET em casa tem um canal chamado Now, e nesse canal, que é semelhante a uma Netflix, eu não sei porque eu não tenho, né? Você consegue achar esse documentário da History completo. Eu procurei no YouTube e não encontrei, mas fica aí a dica, se você tem TV a cabo, alguma coisa, procura lá esse documentário, certamente eles vão reprisar. Mas o que me chamou a atenção é que eles passaram no primeiro dia do ano. No dia do ano que a gente devia estar assim, entusiasmado, né? Fazendo planos, não é isso? Esse ano vai melhorar, a coisa vai de bom para melhor, Brasil restaurado. Não. A própria History, que sempre quando faz documentário, deprecia a parte cristã. Você vê documentários sobre Jesus, quando a History faz, pelo menos aqueles que eu assisti, sempre mostra um Jesus histórico, mas nunca remete a ele a sua divindade. Sempre procura fazer uma análise fria dos fatos, né? Sempre
sempre deixando uma ponta de dúvida, deixando uma ponta solta. Mas esse documentário Revelações, a coisa está muito bem amarrada, muito bem concatenada, ou seja, até as pedras estão clamando. Jesus falou isso: se meus discípulos pararem de falar, as pedras vão clamar. Então nós vivemos um tempo onde Deus está usando as pedras, Deus está usando as mulas, os jumentos, Deus usa quem Ele quer. Teve uma outra coisa curiosa, vou mostrar aqui também, então Bill Gates falou sobre isso, documentário da History Revelações, né? E teve um milagre chamado Milagre de San Gennaro, ou São Januário, né, que ocorre na Itália todo ano. Então, tem lá supostamente o sangue, os químicos dizem que não é sangue, né? Eu estudei química também, eu sei que a gente pode misturar as coisas ali e parecer que é, só que não é. Eu lembro que tinha uma brincadeira do sangue do diabo, você jogava, parecia que era sangue, só que depois aquilo ali evaporava. Bom, enfim. Então, o que acontecia? Esse milagre de São Januário acontece durante séculos, né? Em 627 anos esse milagre vem se repetindo. E todas as vezes que esse milagre não acontece, qual é o milagre? É o sangue, supostamente, de San Gennaro, e esse sangue então está coagulado. Aí o padre vai lá, o bispo, sei lá quem, um sacerdote católico, chacoalha o negócio lá e o sangue liquefaz. Quando o sangue liquefaz, valida o milagre. Quando esse milagre não acontece, isso significa um mau presságio. Alguma coisa ruim vai acontecer. E todas as vezes na história que esse milagre de San Gennaro não aconteceu, houve alguma desgraça, epidemia de cólera, deflagrou a Segunda Guerra Mundial. Então, mais uma vez, as pedras estão falando. E o milagre de San Gennaro não aconteceu. O que traz para muitas pessoas que acreditam, né, na vertente desse milagre, na ausência dele de ser um mau presságio, anunciam algo muito terrível que está para acontecer sobre a humanidade. O que é isso? Presta atenção, nós vamos fazer uma viagem extraordinária, maravilhosa, pelas Escrituras Sagradas. Você vai aprender e vai entender a interpretação bíblica do final dos tempos. E vamos descobrir que momento nós estamos. Qual é a hora bíblica que nós estamos vivendo. Nós vivemos um horário bíblico. Deus tem um tempo dele, que é o tempo Kairos, que é diferente do nosso tempo, o tempo Cronos. Nosso tempo terrestre ele é pautado pela distância da Terra ao Sol. Não é? Se a Terra fosse mais distante do Sol, né, os nossos anos seriam mais longos. Né? Então tudo está relativo ao Sol. Então o nosso tempo é relativo, mas o tempo de Deus ele é perfeito. Ele é linear, ele não está pautado na nossa contagem de tempo, mas na contagem de tempo dele. Porém, a Bíblia nos dá pistas para nós encontrarmos aqui o Kairos de Deus, né? Ou pelo menos algo que está próximo. Porque a Bíblia já diz, tocai a trombeta, anuncia. Como é que você vai anunciar algo que não vai acontecer? Você anuncia algo quando ele está para acontecer, não é isso? Então toca lá a sineta do teatro, tocou a campainha 3 vezes, já sabe, o espetáculo vai começar. Então a campainha já está tocando, os sinais já estão se moldurando ao nosso redor. Vamos ver o que mais está acontecendo aí. Qual então seria essa hora sombria, né? Olha uma coisa aqui, vamos entender um pouco mais sobre a profecia de Daniel. Daniel 9, né, de 19 a 27, nós vamos estudar por etapas aqui. Daniel está clamando, ele está falando com Deus. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ele está intercedendo pelo povo. É a vertente do verdadeiro homem de Deus. Ele intercede pelo povo, ele se preocupa com o povo, ele chora pelo povo, ele se alegra com a alegria do povo. Ele não está lá para saquear o povo, para enganar o povo, para inventar bobagem para o povo, para vender ilusões. O verdadeiro homem de Deus fala aquilo que Deus determina que ele fale, tá? E Daniel estava ali intercedendo pelo povo, né? Quem intercede por você? Né? Perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor a ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel então está fazendo uma intercessão pelo povo, né? E ele continua, estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado, olha o detalhe, Daniel confessando o pecado dele. Ele não se coloca isento de pecado, todos nós temos pecado, todos nós temos falhas, né? Mas muitas pessoas gostam de camuflar essas falhas e se apresentar para o público como semideuses, não é isso? Você olha ali para os apóstolos, pastores, para os líderes, parece que os caras não erram, né? Erram muito, erram como eu, erram como você. Então Daniel está confessando o seu pecado, né? Errar continua sendo um atributo humano, né? Então,
falando e confessando o meu pecado, e o pecado do povo de Israel, a intercessão a Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu ainda, falando e na oração, o homem Gabriel, quem é o homem Gabriel? O anjo Gabriel, que tinha visto na minha primeira visão, no princípio, veio voando rapidamente, apressadamente, ou seja, ele tinha uma notícia urgente para dar para Daniel, né? E voando rápido, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Tocou-me na hora do sacrifício. Qual é a hora do sacrifício da tarde? Pelo calendário judaico, hora nona. Pelo nosso calendário, é a hora das 3 horas da tarde. Foi o horário da crucificação de Jesus. Por isso que ele faz o último sacrifício, né? Ele é o último sacrifício que Deus estabelece para trazer redenção para nós, para trazer libertação, para trazer cura, né? Para trazer novamente, nos religar ao Pai. Então Jesus, ele foi crucificado exatamente no momento, ele está consumado na hora do sacrifício vespertino. E exatamente nesse horário o anjo toca nele. E ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora sai para fazer entender o sentido. Então tem um mistério aqui que foi revelado para Daniel. Daniel, agora eu vou te contar o que é o sentido desse mistério, né? No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, ou seja, graças à súplica de Daniel, Deus deu uma ordem ao mundo espiritual e algo começa a ser mobilizado, né? Eu vim para te declarar, porque és muito amado. Olha que privilégio, você escutar isso de um anjo de Deus, que está trazendo a mensagem de Deus. Deus manda te dizer, o próprio anjo, que você é muito amado. Não é um homem adulando outro homem, porque tem profetas aí, o falso profeta, ele fala o que você quer ouvir. Ah, você é muito amado, você está cheio de pecado, está com a vida podre, né? E de repente, não, Deus te usará tremendamente. Não, primeiro Deus te santifica, primeiro Deus te restaura, primeiro Deus te cura, primeiro Deus te prepara para depois ele te usar, né? Mas muitas vezes as pessoas te oferecem atalhos. Não existem atalhos, não caia nesse conto do vigário, que também tem um conto do pastor, tá? A gente acha que é só o vigário que faz o conto, né? Então, declara, porque é muito amado, considera, pois, a palavra, e entende a visão, entende a visão. Eu espero agora que você entenda essa visão, presta atenção. 70 semanas, vamos guardando as coisas aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, né, que é o pecado, trazer a justiça eterna e selar a visão da profecia para ungir o Santíssimo. Então, 70 semanas, quanto vale uma semana aqui? Quer dizer, qual a equivalência, né, do nosso período, quanto vale um dia dessa semana? Né? São 70 semanas, vamos entender aqui uma semana primeiro. Quanto vale um dia da semana de Deus? Os judeus procuram utilizar a contagem de 7 em 7 anos, né? Nós chamamos de décadas. A gente chama conta de 10 em 10. Ah, eu sou da década de 30, eu sou da década de 60, eu sou da década de 70. Lembra da década de 80? A gente sinaliza muito pelas décadas, né? Períodos de 10 anos. Os judeus contabilizam um tempo de 7 em 7 anos, porque Deus descansou no sétimo dia, a consumação de todas as coisas. Semana tem 7 dias. E o número 7 para os judeus é muito importante. Tanto é que esse número 7 vai trazer a equação do jubileu, ou seja, 7 vezes 7, né, vai dar 49, não é isso? Depois de 49 anos, o 50º ano é o ano do jubileu judaico, né? Então se 7, nesse caso, vezes 7, 49, e depois vem o 50º ano, então significa que cada dia da semana, por essa contagem de tempo de Deus, equivale a um ano. Então, cada dia da semana igual um ano. Uma semana de 7 dias equivale a um período de 7 anos. Tudo bem até aí? Ó, bem, vamos um pouquinho mais para frente aqui. Então, as 70 semanas de Daniel, elas vão equivaler, né, a 70 vezes 7, não é isso? São 70 semanas, né? Então, 70 vezes 7, 490 anos. Esse é o período histórico das 70 semanas de Daniel, né? 70 vezes 7 igual 490 anos. É o número do período que dá essas 70 semanas, né? Só que nós temos que observar aqui um calendário bíblico. Se você quiser saber mais, tem um vídeo nosso chamado
Um grito no meio da noite, um grito no meio da noite, a gente explica um pouco melhor como que funciona essa equação, né? Essa contagem de tempo de Deus, ela já é ensinada lá em Gênesis e ela é validada em Apocalipse. Embora esses dois livros tenham um espaço abissal de tempo entre eles, os dois se harmonizam, né? Então, você vai entender melhor isso aí. Quando a Bíblia fala em números muito redondos, 1260 dias, isso equivale a 3 anos e meio, mas isso é para um calendário de 360 dias no ano e não de 365 como nós contamos. Então o calendário de Deus tem 360 dias ano, tá? 30 dias em cada mês. Essa é a contagem bíblica, são chamados os anos proféticos. Então as 70 semanas proféticas de Daniel seria correto a gente pegar 490 e multiplicar por 360, que equivale a um ano. Não é isso? São 490 anos, então quanto isso representa em dias? Vezes 360, que equivale a um ano. Nós vamos chegar no número 176.400 dias. 176.400 dias, estou falando devagar para você retendo aí. Então 490 vezes 360, que equivale a um ano, né? E isso aí equivale então a 176.400 dias. Se a gente por acaso dividisse pelo nosso calendário, vamos ver como é que funciona a conta pelo nosso, porque hoje a nossa contagem de tempo é o calendário gregoriano. Como é que isso se espelha no nosso número? Como é que a equivalência do nosso tempo? Vamos trazer uma equivalência do ano bíblico para o nosso tempo, né? Para o nosso período temporal? Então, se a gente pegar 365, que é o nosso ano, pegar 176.400, que é os números dos anos bíblicos, e dividir por 365, que é a nossa contagem de tempo, nós vamos chegar a 483 anos, tá bom? Só para você ter uma equivalência ali, 483 anos. Vamos guardando esses números aí, né? Aí ele continua dizendo, sabe e entende, guardou 483, né? Guarda bem esse número aí. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá quanto tempo? Desde a ordem para dizer, olha, reconstrua o templo, até a vinda de Jesus, até o Messias, vai ver quanto tempo? 62 semanas, né, haverá, perdão, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão. Então está muito claro aqui que Deus já anunciou para Daniel, fica calmo Daniel, Deus vai reconstruir o templo e vai restaurar a sua nação, né? Deus já sabia de todas as coisas, né? Então, quanto equivale? 7 semanas e 62 semanas. Nós vamos somar aqui 7 semanas mais 62 semanas, temos 69 semanas, não é isso? 69 semanas, quanto que isso corresponde? Né? Vão representar aqui 69 semanas, sendo que cada semana tem 7 dias. Então 69 semanas vezes 7, que são os dias, vai dar 483 anos. Né? Vocês viram que bateu o mesmo número? 483 bateu de novo? Então esse daqui é o hiato bíblico, aquele espaço bíblico de 400 anos que as pessoas arredondam. 400 anos de silêncio. Foi um pouco mais do que isso, tá? Então é do período da vinda de Cristo e depois, de anunciar a reconstrução do templo, né? Depois o templo é reconstruído até a vinda do Messias. Houve um período de silêncio, né? Testamentário. Então, 483, bateu o número de novo, né? Olha a conta de Deus como ela é interessante, né? Aí nós temos que ponderar, claro, uma diferença de calendário. Vamos trazer isso aqui para os nossos dias. Diferença de calendário para chegar à data do cumprimento dessa profecia. Em anos bíblicos, 483, né, anos vezes 360 dias, que são os anos bíblicos, quantos dias vai dar? 173.800. 173.880, perdão. 173.880 dias. 483 anos vezes 360, que são os dias do ano bíblico, vai dar 173.880 dias, 173.880 dias. Se a gente ajustar para o nosso calendário, vamos ajustar de novo esse número aqui de anos para o nosso calendário, vamos trazer para a nossa realidade. 173.880 mil, dividido por 375, vamos chegar a 476 anos, trazendo para a nossa realidade, tá bom? Então vamos entender o que estava acontecendo?
O povo estava cativo na Babilônia, teve cativeiro, olha que o profeta avisou, hein? Olha, vai ter cativeiro, se arrependa, o povo nem aí, né? E aí vem o cativeiro. Mais uma vez, Deus não está anunciando ao seu povo, olha, agora o bicho vai pegar, se arrependa, volta para Jesus, para de correr atrás do vento, e as pessoas continuam na mesma vidinha, né? Então, você se prepara, se você não obedecer, você vai chegar a Deus pelo pior dos caminhos, que é pela dor. É melhor chegar nele pelo amor, né? Entender. Então, teve cativo por 70 anos. Isaías, o profeta Isaías, já tinha profetizado 150 anos antes que eles seriam libertos. Isaías diz até o nome do libertador. Olha só aqui. Depois do Império Babilônico vai ser tomado pelos persas, né? E olha aqui que Isaías fala. Isaías 44, 28. Que te digo de Ciro, é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada ao seu tempo, tu serás fundado. O profeta Isaías já anunciou que ia ter um cara chamado Ciro, né, que ele era o líder do Império Persa, na época que ele conquista a Babilônia, em 583 a.C. Né, nesse período, Isaías já sabia 150 anos antes. Esse é profeta, hein? Pois é. Ciro, então, é o líder do Império Persa, que vai conquistar a Babilônia em 535 a.C. Só que isso aí, então ele conquistou. Aí isso tá, vai surgir uma promessa lá em Isaías, que Ciro ia ser um instrumento. Essa promessa começa a ser cumprida e vai ser estabelecida, nós vamos ver o registro dessa promessa sendo cumprida num texto ali de Esdras. Está escrito assim, Esdras capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, né, então Ciro está no governo, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, Jeremias também falou, né, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão em todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Olha só, Deus usando o ímpio para abençoar o justo, porque Deus é soberano sobre tudo. Deus é o controlador de toda a história, né? Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás de algum lugar, que andar peregrinando, os homens do seu lugar ajudarão com prata, com ouro, com bens, com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Olha só, o próprio rei está incentivando ali. Vamos fazer uma casa para Deus, né? Vamos fazer uma casa para Deus. Só que entre a intenção de Ciro, né, entre esse decreto ser estabelecido e o cumprimento disso, tem um tempo também. E existe mais um período de tempo. Lembra que vai ser construído primeiro os muros, depois vai ser reconstruído o templo. Eu estou sumariando a história aqui para dar tempo de você entender que eu quero chegar na parte mais importante, né? Então, em 445 a.C., no mês de março, cerca de 90 anos depois do decreto de Ciro, nós vamos ver uma coisa aqui acontecendo. Ou seja, vamos ver aqui um texto que vai falar quando realmente o decreto começa a ser aplicado. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Astaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e peguei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca estivera triste diante dele. Você está triste diante do rei, você podia morrer. Diante do rei tinha que ter festa, alegria, dança, né? Mas aí o homem de Deus estava triste. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Se não é tristeza de coração, então temi de sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Ele começa honrando o rei, né? Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, lugar dos meus sepulcros, lugar dos meus antepassados, né, dos meus pais, assolada e tendo sido consumida pelas suas portas ao fogo? E o rei disse, que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, se é do agrado do rei, ó Deus já mexendo no coração ali, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias 2, de 1 a 5. Então aqui começa realmente o período de reconstrução do templo, né? Então se nós pegarmos 483, né, que são equivalentes a 69 semanas,
e pegar o ano que o decreto foi estabelecido, né, no ano 445, e fizermos a diferença entre eles, temos um período de 38 anos. Né? Vai nos levar ao ano 38, melhor dizendo, tá? Então, só que tem aquele erro no calendário. Você sabe que Jesus não nasceu no marco zero, no ano zero. Ele nasceu, na verdade, na época que Herodes reinava. Então, segundo os historiadores, a data correta do nascimento de Cristo ocorreu por volta do ano 6 antes de Cristo, né? Então aqui nós vamos nos levar, na verdade, essa conta nos levaria ao ano 32, que seria o ano equivalente que Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, né? Então é que ele é reconhecido como rei dos judeus. Então nós vemos aqui o cumprimento claro de uma profecia, numa data muito precisa, né, do cumprimento daquilo que foi dado para Daniel, profetizado por Isaías, né, decretado por Ciro e cumprido por um outro rei da Pérsia ali, Astaxerxes, né? Então, se nós pegarmos 483 anos, que equivale a 69 semanas de Daniel, em anos bíblicos, que são 360 dias o ano, nós vamos chegar no número 173.880 mil, que é o número de dias, pelo calendário bíblico, tá bom? Se a gente ajustasse para o nosso calendário, só relembrando a conta, 173.880 dividido por 375 vai dar 476. Se fizermos a diferença entre 476 e 445, que é o ano que o templo começa a ser reconstruído, né, que tem o início da prática do decreto, vamos chegar no ano 31, em março do ano 31. Aqui, né, é uma outra conta ajustando para o nosso calendário. Você vê que a diferença é só de um ano. Nessa conta aqui eu não estou considerando os 6 anos, que seria Jesus, nasceu 6 antes de Cristo. Eu estou me pautando pela nossa linha de tempo, pelo nosso calendário, calendário gregoriano. Então, pelo calendário gregoriano, a diferença é só de um ano. Pelo calendário bíblico, vai dar o ano 32. Pelo nosso, o ano daria o ano 31. Então, nós vemos que a aproximação é muito pequena, né? A margem de erro é muito pequena aqui. Deus ele fez uma profecia extremamente perfeita aqui. Aí, o que acontece? Né? Então esse período está se aproximando uma profecia, houve os 400 anos de silêncio. Só que tem um detalhe, está faltando uma semana, né? Serão 69, cadê a semana de número 70? Cadê a 70ª semana? Não houve um período de tempo testamentário de 400 anos? Aqui também o tempo congela, vai haver um período de silêncio aqui. E aí, depois vai haver um anúncio, né, de quando é que essa última semana vai ser cumprida. Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Alguém vai falar palavras contra Deus. Vai ser contrário a Deus, contrário a Cristo, o anticristo, né? E destruirá os santos do Altíssimo, fará perseguição à igreja e aos cristãos, né? Verdadeiros, e cuidará de mudar os tempos e a lei, criando o quê? Uma nova lei, uma nova ordem mundial, né? E eles serão entregues na sua mão. Quer dizer, o anticristo terá poder. Por quanto tempo? Por um tempo e tempos e metade de um tempo. Você vê aqui a influência do calendário persa. Tempo no calendário persa equivale a um ano. Tempos no plural equivale a 2 anos, né? Metade de um tempo, meio ano. Então, 3 anos e meio. Período da primeira metade da tribulação, né? 3 anos e meio. O anticristo tem o poder, tá? E foi dado esse poder para ele, tá? E aí continua. Apocalipse 11, de 2 a 3. Deixe o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Quanto dá 42 meses? Opa, nós vamos chegando de novo ali aos 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por quanto tempo? 1260 dias. É o calendário bíblico. 1260 dias equivale a 3 anos e meio, pelo ano de 360 dias, pelo ano profético bíblico. Então isso aqui, vestido esse saco, já está dizendo que vai acontecer. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para agir por quanto tempo? O anticristo tem poder para agir por quanto tempo? 42 meses, 3 anos e meio. E esse vai ser o período de governo do anticristo. Claro, vai ter uma catástrofe. Pode ocorrer uma terceira guerra mundial. Acredito que a coisa está caminhando para isso. Meu ponto de vista, tá? Espero sinceramente em Cristo estar errado, né?
Então, nós vamos chegar aqui 42 meses, né, a anos de 30 dias, meses de 30 dias, que é o calendário bíblico, vamos chegar a 1260 dias, né? Aí tem uma coisa interessante aqui também. Jesus, ele ressuscita, é acreditado, né? Quando os judeus messiânicos, e aqui tem a pegada, agora você vai saber qual é a hora sombria, né? Tem um tempo, uma linha de pensamento judaica messiânica que diz o seguinte, que a volta de Cristo vai ser no alvorecer do terceiro milênio. Como que eles inferem isso? Porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. Como Jesus ressuscitou no alvorecer no terceiro dia, na primeira meia hora, digamos assim, do terceiro dia, e o dia começava bem cedo pelo calendário judaico, o dia começava às 6 da manhã e findava às 6 da tarde, tinha 12 horas o dia. Então, por volta de 6, 6 e meia, foi o horário da ressurreição. Né, é o horário que Maria vai ao sepulcro e encontra o sepulcro vazio. Então Jesus ele ressuscita no alvorecer do terceiro dia, no raiar do terceiro dia. Então os judeus messiânicos acreditam que no raiar do terceiro milênio, Jesus volta. Nós estamos no terceiro milênio já. Mas vamos entender mais aí, vamos saber o horário que nós estamos. Segundo a Pedro 3,8 diz assim, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Isso aqui também vai ser repetido lá no Salmo 94, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia que ontem que passou, como a vigília da noite. Então, 1000 dias para Deus equivale a um ano. Né? E um ano como um dia. Então a equivalência, a gente pautar nessa conta aqui, né, que 1000 anos, né, que um dia para Deus, tá, equivale a 1000 anos, quanto vale uma hora desse dia? Dá para pensar? Se um dia para Deus equivale a 1000 anos, quanto vale uma hora desse dia? Eu vou pegar 1000 e dividir por 24, para ter uma ideia de quanto vale uma hora pelo calendário de Deus. Quanto que é uma hora pelo calendário de Deus? Quanto vale uma hora? Aí, se nós fizermos essa conta, 1000 dividido por 24, nós vamos chegar ao número de 41. 41. Então, uma hora para Deus, pelo calendário de Deus, por essa linha de pensamento, tá? Pode ser que ela esteja errada, eu não estou afirmando, é uma conjectura, porque não existe nenhuma afirmação empírica nas escrituras, mas eu acredito nela. Eu acredito nisso que eu estou falando para vocês, tá bom? É uma interpretação que eu tenho, que Deus trouxe para a minha vida. Né? Então, uma hora equivale a 41 anos. Né? Que ano que nós estamos agora? 2017. Né? Então, se a gente pegar 41 e dividir por 2, nós vamos ter a metade disso daí, 20 anos e meio. Não é isso? Então, se a gente pegar 2000, que começou o terceiro milênio, e julgar mais 20 anos e meio, nós vamos chegar no ano 2020, em junho do ano 2020. Entenderam? Junho do ano 2020 ocorre, então, a primeira meia hora do terceiro milênio. É a primeira meia hora do alvorecer do terceiro milênio. Seria agora, e a próxima meia hora, né, a próxima meia hora, aí sim eu acredito que vai ser a hora sombria. Vai ser um momento de trevas, de densas trevas. Eu acredito nisso, né? Então eu estou vendo que as coisas estão rumando para isso, né? Todo o cenário já está montado e preparado para isso. E se você for um bom observador, você vai ver que tem muita coisa acontecendo aqui. Quer ver os detalhes? A gente sabe que muita coisa é pautada pelos 70, né? Os judeus se pautam muito nos 77, tem muita coisa a ver, né? Israel foi fundada em 14, se torna nação em 14 de maio de 1948. E os judeus passam então a se reunir num só local conforme a profecia estabeleceu. Israel floresce, né? O templo vai ser destruído no ano 70, né? Uma geração bíblica dura 70 anos. Como é que você sabe disso? Salmo 90:10 fala sobre isso, né? E Mateus 1,17 também fala, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, serão 14 gerações. Então, Mateus 1,17, todas as gerações, de Abraão até Davi, quantas gerações? 14. Tem um período de 1000 anos, dividiu, deu 70, dá 71, vamos arredondando 70. Então, o ano 70 tem muita coisa a ver. E se você pegar 48 mais 70, Jesus falou da figueira. Não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. De 70 anos depois que Israel floresce, que os ramos se tornam tenros, o que acontece? Vamos chegar no ano 2018. As datas estão muito próximas. A gente começa a ver as coisas muito bem articuladas ali, né?
Então, nós estamos vendo tanta coisa acontecendo aqui, né? As coisas estão ocorrendo, né? Muito rapidamente. Aí você vai dizer, puxa vida, mas e se forem anos bíblicos? Se forem anos bíblicos de 360, a gente tirar os anos bissextos também, acrescentar os anos bissextos na nossa contagem de tempo, esse tempo vai ter um número que vai nos levar para 2018. Se a gente trazer para os anos bíblicos, nós vamos trazer esse número para 2017. Chegaria em 2017 a data. Quem sabe o tempo? Só Deus sabe o tempo, né? Daniel 9:27. Firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asda, sobre as abominações virá o assolador. Isso até a consumação, que está determinado, será derramado sobre o assolador. Então vão ter tempos angustiosos, né? Aí continua, mas em tempos angustiosos e depois de 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário, e o seu fim será uma inundação. Até o fim haverá o quê? Guerras. Está escrito Daniel 9, de 19 a 25. Até o fim haverá guerras. Estão determinadas as assolações. Está determinado o tempo de Deus. A chave de tempo de Deus está aqui, né? Então, nós chegamos a uma conclusão perturbadora aqui, né? Uma conclusão perturbadora do texto de Joel. Vamos ver de novo. Tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz, o meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está perto. Dia de trevas e dias de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, o povo grande e poderoso, o qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então nós vivemos um momento histórico, né? Eu acredito que nós estamos realmente agora na primeira meia hora do terceiro milênio. Nós estamos vivendo o alvorecer do terceiro milênio. Essa meia hora vai findar em junho de 2020. O que vai acontecer depois disso, eu não sei, só Deus sabe. Mas eu estou me pautando nos sinais. Todos os sinais mostram para a gente, são trombetas de Deus. As pedras estão falando, jumentos estão falando. Deus está usando todos os seus recursos, a natureza geme. Tudo está dizendo para você, Jesus está voltando. E nós só temos uma saída, arrependimento, mudança de rota. Nós só temos essa saída. O que você vai fazer da sua vida? Eu não sei. Espero que Deus te guie e que você faça a coisa certa. Espero que você volte aos braços do Pai, volte ao primeiro amor, que você ame, que você perdoe, que você abrace, que você faça enquanto há tempo de fazer, que você não deixe para depois o bem que você pode fazer hoje, que você sonhe, que você realize os seus sonhos, que você corra atrás, que você continue tendo esperança, que você não viva no medo, porque o medo te imobiliza e Deus não diz para você ter medo. E o livro de Apocalipse fala que existe uma bênção para aquele que ouve, que lê e guarda essas profecias. Então há uma bem-aventurança. Não é para você ter medo, é para você se alegrar porque Jesus está voltando e não tem lugar melhor do que o paraíso. Ah, mas eu tenho meu carro, meu dinheiro, minha empresa. Ah, lá no céu não vai ter nada disso, vai ser infinitamente melhor do que tudo que a gente tem na terra. Então nós estamos indo de partida, somos peregrinos aqui. Nosso tempo está acabando. Deus, ele é soberano. Ele pode, eu acredito, dilatar esse tempo por misericórdia, por amor ao seu povo, como ele já fez muitas vezes. Ele ia destruir Nínive, não destruiu. Ele pode dilatar esse tempo, ou ele pode abreviar esse tempo. Ele é o Senhor do tempo. O que nos resta é apenas observar os sinais. E esses sinais dizem, te prepara. E é meu dever anunciar para você, meu irmão, te prepara. Eu falo isso em amor para você. Não é fácil gravar esses vídeos. É difícil para mim, eu sou tímido, é estranho falar aqui na minha sala vazia, né? Eu não ganho dinheiro para gravar esses vídeos. Eu sou ameaçado por muitos líderes, né? Sabe? Eu sofro muitas perseguições, passo privações, uma série de coisas, mas eu faço por amor ao reino. Meu tesouro não está na terra, meu tesouro está no céu. E o bem mais precioso que eu tenho, querido, sinceramente, diante de Deus, diante dos anjos que estão aqui me ladeando, é a sua vida. É a sua vida importante para mim. Quando eu sei que esse vídeo tocou uma vida, valeu a pena. Quando eu recebo e-mail, eu falei, puxa Daniel, eu vi um vídeo seu, me despertou. Transforma. Essa é a maior recompensa que eu posso ter. Então eu conto mais uma vez com a sua oração, conto com a sua mão estendida, conto com o seu apoio na divulgação desses vídeos, com a sua oferta de amor voluntária. E que você esteja ladeando ao nosso lado nessa trincheira da fé, combatendo o bom combate, porque o nosso rei está chegando. Nosso general é Cristo, ele está voltando para nos buscar. Que todos nós juntos possamos subir de mãos dadas e dizendo para ele, Pai,
combatemos o bom combate, acabamos a carreira, até o fim, até o último dia. Que Deus te abençoe, querido, e te guarde grandemente.